Olá, olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, ligados, conectados aqui no Abordo Notícias. Nós estamos chegando. Presta atenção nesse momento importantíssimo aqui do nosso programa. Reviravolta no caso de Carla Zambelli. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Carla Zambelli está no momento de transitado em julgado. Como a defesa da Carla Zambelli abandonou o processo quando a Carla Zambelli foi embora do país, Alexandre de Moraes designou que a Defensoria Pública da União, a DPU, fosse responsável por fazer a defesa da Carla Zambelli. E agora a Defensoria recorre contra o encerramento de processo de Carla Zambelli no STF. Outra situação que eu vou tratar daqui a pouquinho é do Hugo Mota, que voltou atrás. O Hugo Mota levou um chacoalhão, mas um chacoalhão daqueles do deputado cearense, foi candidato à prefeitura de Fortaleza, o André Mendonça. Gente, não saia desse vídeo por nenhum motivo. Se você tiver que sair, leve o telefone, ative os dados, não saia, coloque na televisão, aumente o volume, porque é reviravolta no caso da Carla Zambelli, que eu quero trazer para você, abrindo com essa informação. Agora, se você quer ver um debate daqueles bombástico entre o nosso querido André Mendonça, não, André, deputado André Fernandes, lá do estado do Ceará, com o deputado Hugo Mota, mas, gente, com todo respeito, esfregou o Hugo Mota no chão. E o Hugo Mota voltou atrás, tá bem? Eu vou te contar tudo, mas tudo mesmo aqui no nosso programa sobre esse assunto que está pegando fogo aí para você que está ligado com a gente, um dos assuntos mais comentados aí desse dia, e eu tenho certeza que você vai acompanhar em primeira mão aqui no canal. A Defensoria Pública da União apresentou nesta terça-feira, dia 10, um recurso contra a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, que manteve a condenação e encerrou o processo contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, investigada por invasão ao sistema e do Conselho Nacional de Justiça. Na última sexta-feira, dia 6, os ministros da turma se reuniram e rejeitaram por unanimidade um recurso da deputada e declararam o trânsito em julgado da ação, ou seja, sem possibilidade de recorrer. Com isso, a condenação de Carla Zambelli foi confirmada de forma definitiva: 10 anos de prisão, pagamento de multa, perda dos direitos políticos e também a suspensão, do seu mandato. A DPU, Defensoria Pública da União, argumenta que ainda caberia um último recurso, os chamados embargos de declaração. Eles visam a questionar pontos da decisão, embora geralmente não alterem o seu resultado. Mas é mais prazo para Carla Zambelli, ok? Ao rejeitar os recursos anteriores, o relator Alexandre de Moraes avaliou que a contestação tinha caráter meramente protelatório e declarou o encerramento do processo. Os demais ministros da turma acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes. A DPU passou a representar Zambelli depois que o advogado Daniel Bialski deixou o caso diante da revelação da fuga da deputada para fora do país. Talvez, como dito antes, possa até reconhecer hipótese excepcional para se encerrar prematuramente o caso, como nos precedentes citados na decisão. Mas, ao que parece, não se configura no presente feito, afirmou o recurso. A Defensoria Pública da União acrescenta que, apesar da complexidade do caso, é fundamental garantir os direitos constitucionais da acusada, como deve ocorrer em qualquer processo penal. Cabe agora a Moraes decidir se analisará o recurso individualmente ou se vai remetê-lo novamente à primeira turma. Então aqui, meus queridos, a primeira turma considerou que ela já está em transitado e em julgado, tá? No primeiro recurso da Carla Zambelli. Olha só, no primeiro recurso dela, Alexandre de Moraes e a primeira turma declararam
que ela já estava em transitado em julgado. Mas, segundo a Defensoria Pública da União, eles argumentaram que ainda caberia, em último recurso, os chamados embargos de declaração. Eles visam a questionar os pontos da decisão, embora geralmente não alterem o seu resultado. Mas é mais tempo, né? É mais prazo para a Carla Zambelli. Pessoal, ontem, no vídeo, né? No vídeo de ontem, aconteceu uma situação que eu preciso deixar bem clara aqui para você não ficar boiando, e eu não vou me estender tanto no comentário, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Um parlamentar, ele não pode ser preso se ele não for apanhado em flagrante e crimes inafiançáveis. Tá? O deputado cometeu um crime ali. Aí ele foi preso, mas o crime cabe uma fiança, o deputado paga a fiança, continua sendo deputado, vai respondendo pelo crime, mas continua sendo deputado, tá bem? Agora vamos para frente. Se o deputado foi preso em flagrante, é um crime inafiançável, não é o caso da Carla Zambelli. Se ele for preso, mesmo ele sendo preso, cabe à Câmara julgar aquela prisão. Até aqui, ok para vocês? Preste atenção na explicação, eu fui fundo nisso daqui para poder entender, porque havia uma confusão aí. Tá? Não, a Câmara pode revogar a prisão da Carla Zambelli se ela tivesse sido presa em flagrante. Era o único motivo que eles poderiam prendê-la. Presa em flagrante. Prisão preventiva, não pode. Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva dela, mas não pode. Ela ainda é deputada, até hoje ela ainda é deputada. Então, prisão preventiva não pode. Prisão em flagrante e crime inafiançável são pedofilia, estupro, crimes hediondos e assim por diante. Se ela estivesse sido presa em flagrante, a Câmara julgaria se ela continuaria presa ou não. A Câmara, não a Suprema Corte. Vocês entenderam até aqui? Vocês se lembram do Daniel Silveira? O Alexandre de Moraes considerou o vídeo que o Daniel Silveira fez como um flagrante eterno. Ele não estava assim, falando, xingando, ameaçando que ia bater no Alexandre de Moraes com um gato vivo até o gato morrer. Ele falou isso no vídeo, né? Ele não estava falando isso e foi pego no exato momento que ele estava falando isso. A Suprema Corte, através do Alexandre de Moraes, ela entendeu que o vídeo é um flagrante eterno. Aí por isso a Câmara decidiu sobre a prisão do Daniel Silveira. O caso de Carla Zambelli, a ida dela para o exterior fez com que a Suprema Corte acelerasse o julgamento do primeiro recurso dela. Aí foi julgado, Alexandre de Moraes considerou com a primeira turma que já estava transitado em julgado. Aí ela pode ser presa e a Câmara não pode anular a prisão dela. Entenderam até aqui? Porque quando há condenação, o parlamentar não depende mais da Câmara. Ele tem que iniciar a cumprir a pena, ok? Mas o que a Constituição diz em relação ao mandato dela? A Constituição diz, embora, né, parece que não fazia um pouco de sentido, né? Tá presa, automaticamente teria que perder o seu cargo. Como é que ela vai ser deputada dentro da cadeia? Não é isso? Mas vamos lá. A Constituição diz que somente a Câmara pode cassar o mandato dela. Ok? Entenderam até aqui? Somente a Câmara, mesmo depois do transitado em julgado, somente a Câmara pode julgar e tem que ser em plenário. O que o Alexandre de Moraes pediu? O Alexandre de Moraes pediu para que a mesa diretora, ou seja, a presidência, se reunisse ali e
declarasse que ela perdeu o mandato. Declarasse não, apenas reconhecesse. Só que o Hugo Mota deu declarações, tá bem? Ele deu declarações que a Carla Zambelli iria perder o mandato mesmo. E eu quero até trazer aqui para você que acompanha o nosso canal o exato momento em que ele deu a entrevista, tá bom, né? Ele não deu entrevista, ele estava participando aí de um fórum, né, em São Paulo com empresários, e ele falou que iria já que ele iria colocar a situação ali da ordem do Alexandre de Moraes em vigor. Qual é a ordem do Alexandre de Moraes? Tornar a Carla Zambelli declarada, né, a perda do seu mandato. Vamos ouvir aqui o Hugo Mota. Ela havia pedido uma licença médica, seguida de uma licença para interesse particular, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da sua prisão preventiva. E nós concedemos essa licença, até para que o seu suplente pudesse assumir o mandato e, a partir daí, aguardar o desfecho do processo. O Supremo, acho que penso eu também, por causa dessa decisão dela de fugir para outro país, antecipou a análise desses embargos e concluiu o julgamento na última semana. Quando há uma conclusão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. Ela havia pedido uma licença médica, seguida de uma licença para interesse particular. Eu não sei da onde esse cara tirou isso. O que a Constituição diz é que mesmo intransitado em julgado, quem decide é o plenário. Esse cara tirou isso, eu não sei da onde, tá? Eu não sei da onde ele tirou isso. Mas agora, depois dele declarar isso, a gente até mostrou aqui, entendeu? Mostrei o entendimento dele, ele entende o mesmo que o Alexandre de Moraes entende, tá? Ou às vezes não entende nada, tá só sendo um papagaio, né? Repetindo o que Alexandre de Moraes determinou. O que o Alexandre de Moraes entendeu é que se ela já estava no transitado ou em julgado e se ela iria cumprir pena, ela teria que perder o mandato dela imediatamente. E o Hugo Moita, que eu falei que ele estava na moita porque não falava nada, o que o Hugo Mota fez? Ele resolveu falar. Tá bom, o Alexandre de Moraes determinou, nós vamos acatar. Nós vamos, então, oficializar a perda do mandato da Carla Zambelli. Mas olha o que o deputado André Fernandes, lá do estado do Ceará, fez na cara do Hugo Mota. Preste atenção, se você quer ver o Hugo Mota sendo esculachado, tá na tela. E pedir carinhosamente a sua atenção nesse momento. E agora, eu falo para além do presidente Hugo Mota, eu falo para o deputado Hugo Mota. Este parlamentar que aqui está, ao lado desses companheiros da oposição, tem um sentimento simples, um sentimento de ter sido enganado. Esse sentimento eu carrego, presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota, porque no início dessa legislatura nós se comprometemos em votar no senhor para ser o presidente dessa casa, onde nós tínhamos algumas pautas muito claras. E uma delas, que é uma pauta caríssima para nós da oposição, para o Partido Liberal, mas eu não falo nem em nome de oposição nem de partido não. Aqui é o desabafo do André, deputado federal, que tem eleitores pedindo esse meu posicionamento. Uma pauta clara era a pauta da anistia. O que nos foi prometido claramente: votem no Hugo Mota que a anistia será pautada. Se passaram 5 meses, nós estamos no mês de junho, nós não vemos a anistia sendo pautada, nós não vemos o IOF sendo barrado, e mais além do que qualquer coisa, nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa casa. A sua declaração, deputado Hugo Mota, na Globo News, foi uma declaração infeliz, dizendo que uma decisão judicial se cumpre e que não teria mais o que fazer no caso da deputada Carla Zambelli. E eu deixo aqui as minhas diferenças com a Carla Zambelli, e ninguém aqui está dizendo o que ela fez ou deixou de fazer, mas é uma deputada federal de mandato, e seguindo o artigo 55 da Constituição Federal, e seguindo o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados, essa casa é quem deveria deliberar sobre perda de mandato, sobre cassação de mandato de deputado federal em exercício. E de repente, 1 milhão de votos são jogados no esgoto. Olha, por causa que um ministro, que geralmente costuma ser juiz,
vítima, relator, julgador, tudo determina que isso aconteça. E qual vai ser o papel da Câmara dos Deputados? Nós ficamos muito felizes quando nós fizemos aquela sustação do processo contra o Ramagem. Mas vem uma figura do Supremo Tribunal Federal, não acata. E o que é que essa Câmara dos Deputados faz? Absolutamente nada. Ontem nós assistimos o deputado Ramagem depondo no Supremo Tribunal Federal, enquanto nos corredores aqui da Câmara, o deputado estava falando de projetozinho sem futuro para o Brasil. Essa Câmara entregou de mão beijada Daniel Silveira. Essa Câmara poderia estar fazendo nesse exato momento, e pelo que me consta, nem a mesa diretora foi consultada. Foi uma decisão única e exclusiva do deputado Hugo Mota, dizendo que vai seguir o que a ordem judicial determinou, porque transitou em julgado. Toma. Parabéns, tá bem? Gostou? Até aqui é o suficiente, né? Os parlamentares aí, ó, da oposição, batendo palmas aí para o nosso querido André Fernandes, tá bem? Não vou seguir, senão vai ficar muito longo, 10 minutos o depoimento dele, tá? 10 minutos o depoimento dele. Aí depois disso, olha o que surge. Hugo Mota muda de postura e decide pautar a cassação de Carla Zambelli. O presidente da Câmara dos Deputados afirma que cabe ao Legislativo decidir a situação da parlamentar que deixou o Brasil na semana passada. Esse cara, ele parece que ele tem problema. Não sei qual é o problema dele. Falta de palavra é um. Será que ele vai manter a palavra? Será que ele vai manter a palavra? Agora eu não sei se ele tem amnésia ou ele é daqueles que se empolgam. Estava lá, de repente, no meio de um grupo, não sei o posicionamento, né, não sei o posicionamento desse grupo, e lá estava ele. Lá estava ele, tranquilão. Não, veja bem, a Carla Zambelli, o ministro determinou e eu vou acabar com o mandato dela. Aqui sou eu que mando nesta Câmara, eu mando nesta... Coisa mais linda. E o próprio André Fernandes aí descascou o cara. Falou aqui, tudo indica, o senhor tomou essa decisão e não consultou nem a diretoria, tomou uma decisão e não vai constar nem a diretoria e nem muito menos o plenário da Câmara. Ai, eu já gostava do André Fernandes. Esses dias até falei que ele estava meio sumido, né? Mas apareceu, né, pelo menos, né, nos cortes aí, com gosto de bala. Chegou soltando ventas pelas narinas, não é assim que a gente fala? Chegou soltando venta pelas narinas, tá? Meu Deus do céu, meus queridos. Chegou arrebentando com tudo. Fez o homem mudar de conversa. Será que o Hugo Mota irá manter a conversa? Será que o Hugo Mota vai honrar com o que prometeu? Vamos pra frente aqui, porque agora o bicho vai pegar. Agora tem a resposta do Hugo Moita. Ele resolveu sair da moita. E eu vou destacar para você. Gente, colabore com o nosso canal, tem um Pix aqui, ó, qualquer valor será muito bem-vindo. Não saia do canal não, que esse é um momento crucial aqui para você que acompanha o canal Abordo Notícias. Esse é o momento em que o Hugo Moita resolveu falar sobre o assunto. Foi pressionado, Hugo Moita foi esfregado no chão, com todo o respeito, né, a ele como uma autoridade, mas o deputado André Fernandes pegou o cara e deu uma taca. O parlamento tá lá para isso, para falar, para parlar. E deu uma taca no Hugo Moita. Presta atenção aqui, falando de forma metafórica. De ordem, presidente. Eu vou dar a palavra ao deputado Altineu. Como eu fui citado, o deputado André Fernandes está aqui presente, fez um discurso muito mais voltado a mim. Primeiro, André, eu quero lhe dizer que eu tenho um respeito muito grande pela sua história, pela sua votação. Tenho um respeito muito grande pela oposição desta casa. Pude contar com o apoio de muitos, não de todos da oposição, mas de muitos eu pude contar. E tenho procurado me relacionar muito bem com todos eles. Presidir esta casa é ter equilíbrio. Talvez, se eu estivesse agindo como Vossa Excelência sugere, nós não tivéssemos aqui, talvez mais nem o parlamento, porque a gente já tem transformado isso aqui
num ringue, numa guerra, e não é isso verdadeiramente que o Brasil quer. Nossa, ele é o salvador do parlamento, olha isso, gente. O homem se tornou o salvador do parlamento. As pautas que Vossa Excelência traz são pautas muito justas que os seus eleitores lhe cobram, e assim como o senhor, como Vossa Excelência, melhor dizendo, muitos também defendem essa pauta, a pauta da anistia, uma pauta ou outra de posicionamento com relação às posições do Supremo Tribunal Federal, e nós temos procurado dar, sim, atenção a essas pautas. Tenho me reunido constantemente com os líderes da oposição e gostaria também de falar um pouco sobre o caso da deputada Carla Zambelli. O primeiro ponto é que nós vamos continuar dialogando com a oposição. O discurso de Vossa Excelência tem muita pertinência, mas também eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não funciono no grito, não vai ser Vossa Excelência insinuando que eu sou isso ou aquilo, que eu vou agir a favor ou contra esse tema. Não tenha receio, eu não sou de perseguir ninguém, não tenho alvo em sua testa, continuarei a lhe tratar da mesma forma como trato todos os outros deputados e deputadas federais dessa casa. Eu sempre tive na minha educação, na minha prudência, talvez uma das coisas que eu mais preservei ao longo da minha vida pública, talvez seja por isso que eu estou sentado aqui nessa cadeira hoje. Continuarei a agir dessa mesma forma e pode ter certeza que o discurso de Vossa Excelência para mim tem um peso. Irei procurar tratar com os líderes da oposição, com Vossa Excelência ou com qualquer outro deputado federal esses temas, e agiremos sempre com muito equilíbrio, com muita serenidade. A minha fala ontem, que Vossa Excelência se refere, sobre a deputada Carla Zambelli, eu disse que iria cumprir a decisão judicial, porque ela, diferentemente daquilo que foi a prisão da deputada, porque a prisão não aconteceu, que nós teríamos que trazer com urgência aqui para o plenário, até porque a deputada não está em território nacional, ela optou a ir para outro país. Eu não fui notificado sobre a prisão, por isso que eu não trouxe a prisão ao plenário. Eu fui notificado sobre o bloqueio dos seus vencimentos e eu, antes de conceder até o bloqueio, porque eu tenho que cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu concedi o pedido de licença que a própria deputada tinha feito anteriormente para tratamento de saúde e para interesse pessoal. Essa licença ela foi concedida já convocando o seu suplente para tomar posse. Foi essa a minha decisão acerca daquilo que foi chegado à presidência da Câmara até então. Com relação ao cumprimento da decisão acerca do mandato da deputada Carla Zambelli, eu darei o cumprimento regimental. Qual é o cumprimento regimental? Nós vamos notificar para que ela possa se defender e a palavra final será a palavra do plenário. É isso que nós vamos fazer. Isso é cumprir a decisão. Então, não ache, viu, deputado André, que eu estou tomando essa decisão por causa do seu discurso. Eu acho que houve uma confusão ou uma precipitação da minha avaliação. Essa decisão ela poderia ser cumprida pela mesa ou pelo plenário. O plenário é que tem a legitimidade dessa casa, é o plenário que decide para onde essa casa vai. E ele é soberano e está acima de qualquer um de nós. Eita, bagre ensaboado, hein? Ô, gente, o cara tá num discurso com empresários e ele fala, vou seguir o que diz a lei. Aí depois o cara, depois que estoura o negócio, depois que explode, ele disse que iria seguir a determinação de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não mandou consultar o plenário, não. Gente, a determinação do Alexandre de Moraes é, não cabe consultar o plenário porque ela está intransitado em julgado. Não cabe consultar o plenário. Aí o cara diz, vou cumprir. Automaticamente, o que está acontecendo? Quando ele fala, vou cumprir. Eu vou cumprir do jeito que veio. Vou cumprir a determinação. A determinação não está assim, ó. Após vocês consultarem o plenário, retire o mandato da Carla Zambelli. Não. Aí o cara fala, vou cumprir a determinação, causa esse alvoroço aí. Teve que ouvir poucas e boas do deputado André Mendonça e ele ainda quis deixar bem claro que não, estou tomando essa decisão não é porque me senti ameaçado pelo senhor, não é porque eu fui provocado por Vossa Excelência, o deputado André Fernandes. Ô, Hugo Mota, você tá de brincadeira, Hugo Mota. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira porque nós aqui desse canal e a minha audiência, principalmente, vem acompanhando os seus deslizes. Tudo aquilo que o André Fernandes falou. Você que chegou até aqui, comenta força.
André Fernandes, e o número do seu like, Força André Fernandes, ou apenas Força André. Força André Fernandes e o número do seu like. Força André ou André Fernandes e o número do seu like. Você que se chegou até aqui, você que está aqui comigo no nosso programa, ok? Vamos dando sequência aqui na nossa programação. Olha só a próxima informação para você que está ligado aqui no Aborda Notícias. Não há operação para prender Zambelli na Itália, diz embaixador. Esse assunto continua pegando, né? Mas preciso fazer o meu comentário aqui, tá bem? Duas situações que aconteceu aqui que eu preciso comentar com você. Primeiro, Defensoria recorre contra o encerramento do processo contra Carla Zambelli no STF, tá? Então, se ela recorreu, o Hugo Motta já nem pode jogar no plenário, né? Acredito eu que não. A gente vai analisar isso daqui, tá bem? Ela, seguindo aqui o que seria o mais lógico, já teria que ficar parado. Que é esperar o STF julgar de novo. Porque tem outro julgamento aí que o STF não fez. E o STF julgou o primeiro recurso dela e já considerou transitado em julgado. Mas a DPU, Defensoria Pública da União, descobriu que tem mais um recurso para ser julgado. E recorreu contra o encerramento do processo de Carla Zambelli. Então, seja, se eles têm ainda mais um recurso para julgar, então ela não está mais no transitado em julgado, o caso não está encerrado. Então, obviamente, Hugo Motta não teria que pautar a cassação do mandato dela. Outra situação, o Hugo Motta afirmou, e eu não sou nenhum otário e nem você, de ouvir ele dizendo que iria cumprir a determinação judicial, a ordem judicial. Aí depois ele aparece com esse papo de que não, quando eu disse que iria cumprir a ordem judicial, eu estava me referindo que iria trazer para a Câmara analisar. Não, a ordem judicial diz que não precisa passar, tá bem? Passar pelo plenário, ou porque não depende, porque já está já está no transitado em julgado. Vai comentando, gente. Força Zambelli. Força Zambelli. Vai comentando aí com a gente. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Matéria do G1. Eu vou trazer para você aqui antes da gente partir para esta próxima matéria que eu vou falar aqui sobre a questão lá da Itália da Carla Zambelli, ok? Olha só, deixa eu ver se tem aqui, ó. A deputada licenciada. Deixa eu ver o que o G1 tá falando aqui. Entretanto. Aqui. Olha só, segundo, ela não pode mais apresentar um recurso contra a condenação que, em termos jurídicos, transitou em julgado, ou seja, considerado transitado em julgado. Mas, segundo a Defensoria Pública da União, tem sim mais um recurso, tá? Vamos lá. Há um consenso, essa possibilidade na casa. Deixa eu ver o que... Deixa eu ver o que se tem aqui, o que diz... a decisão aqui do Alexandre de Moraes. Só um pouquinho que eu estou procurando aqui. Se eu não encontrar, eu já vou para o próximo assunto. Olha só. Deixa eu ver aqui. Ó. O STF e o TSE possuem compreensão de que não existe direito fundamental de atacar a democracia, enfatizando que ninguém é dado... Peraí. Não, aqui não fala da determinação, mas o que acontece? A matéria que eu tinha lido antes dizia o seguinte, que o Alexandre de Moraes determinou ao Hugo Motta que não precisava passar pelo plenário, porque já estava nesse transitado em julgado, que nem é ainda o transitado em julgado. Porque tem um recurso da DPU. Então, o que acontece? Você está entendendo até aqui? A DPU entrou com recurso,
O Hugo Mota, que diz que iria seguir o rito, aquilo que determinou Alexandre de Moraes, já voltou atrás, dizendo que irá pautar na Câmara. Só como ele vai pautar na Câmara se ainda não encerrou o processo? Se a própria Defensoria Pública da União aqui, recorreu do encerramento do processo contra Zambelli. Aí depende do Alexandre de Moraes, se vai julgar sozinho ou se vai chamar a primeira turma. Eu acredito que isso aqui ficará parado por muito pouco tempo. Eu não dou uma semana, eles já estarão reafirmando aí que a Carla Zambelli deve perder o mandato, ok? Não há operação para prender Zambelli na Itália, diz o embaixador. Presta atenção na informação para você. Jornal de Brasília é o portal que nós estamos usando aqui como fonte. Não existe uma operação de busca em andamento na Itália para prender a deputada Carla Zambelli do PL de São Paulo, que está foragida no país europeu desde a última quinta-feira, dia 5. Ela deixou o Brasil para escapar do cumprimento da pena de 10 anos de prisão determinada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Segundo o embaixador Renato Mosca, à frente da da representação diplomática brasileira na Itália, o mandado de prisão expedido pela Interpol a pedido do Brasil prevê a detenção em lugares públicos, mesmo que haja o conhecimento de que ela estaria em determinado local, dentro de uma casa, não há mandado de busca. A polícia italiana não pode entrar dentro de uma casa para retirá-la e prendê-la. Ela terá que ser presa no momento em que estiver em um local público, foi o que disse a Folha nesta segunda-feira, dia 9. Isso dificulta a situação, mas não há outro caminho. Mosca afirmou que não há informações sobre o paradeiro da deputada, algo que cabe exclusivamente à polícia italiana. A entrada dela no país pelo aeroporto de Roma, no dia 5, aconteceu a cerca de 4 horas antes da difusão do pedido de prisão da Interpol. O alerta de detenção ainda não havia chegado à Itália no momento da entrada da parlamentar, o que permitiu a circulação dela dentro do país. A deputada pode ser presa se, como disse a CNN, se apresentar os órgãos italianos para registrar sua presença no país. Olha só, a deputada pode ser presa se, como ela disse à CNN, se ela se apresentar aos órgãos italianos para registrar a sua presença no país. Vou declarar meus dados para pegar meus documentos, estou aqui de boa fé, estou aqui por conta de uma perseguição política, disse Zambelli. A interlocução do Brasil com a Itália acontece em duas frentes. Adido da Polícia Federal fica em contato com as forças policiais italianas, enquanto o embaixador mantém conversas com os ministros das Relações Exteriores e do Interior. Mosca afirmou que o tema da extradição da congressista, cujo processo só pode começar depois que ela for detida, ainda não fez parte das conversas. Em resumo aqui para você que está acompanhando o Abordo Notícias, a Carla Zambelli não pode ser presa em casa e só vai iniciar um processo de extradição, caso isso venha a acontecer, somente depois que ela for presa. Ou seja, se eles não podem prender ela dentro de casa, só se ela cometeu o vacilo de sair para a rua e estiver em local público. Por exemplo, ela diz que irá se apresentar lá para as autoridades. Se ela se apresentar, ela vai ser presa. E aí eles vão iniciar um processo de extradição. Processo de extradição só se ela estiver presa, tá? Então a situação da Carla Zambelli aí é como eu disse, né, meus amores? Eu fui uma das pessoas que encarou o fato aqui de que a Carla Zambelli, ao deixar o país, ela não estaria tomando uma atitude muito segura, não é? Só que também eu sempre deixei bem claro, aliás, que não era a atitude mais inteligente, né? Ou que cabia ali maneiras dela
ia pipocar contra ela, né? Desculpa, não tá vindo a palavra agora, tá bem? Iria pipocar contra ela de uma certa forma, tá? E o que acontece? Só que nós não estamos vivendo, né? Prudente, desculpa. Ao deixar o país, eu comentei aqui e até não reafirmo, né, que não considerei prudente a ida dela para a Itália, e não é a ida dela para a Itália ou os Estados Unidos, é o que ela fez assim que chegou lá, tá? Para mim, ela deveria ter ido, ter convocado, informado a Câmara. O Jair Bolsonaro, quando ele podia deixar o país, ele está sendo processado ou investigado na Polícia Federal, no STF. O Bolsonaro avisava. Estou deixando o país, estou indo para a posse do Milei, vou ficar do dia tal ao dia tal, para não ser considerado fuga. Quando ele ainda tinha passaporte, né? Hoje ele não viaja para o exterior. Então eu não achei prudente a Carla Zambelli fazer o que fez. Por quê? Ela poderia ter ido para lá e, de uma certa forma, ter ficado mais tranquila. Não, a Carla Zambelli já chegou lá, não estou no país, vou denunciar o Alexandre de Moraes em todos os lugares que eu passei, que eu vou passar, em todos os países estarei denunciando o Alexandre de Moraes. Então, minha gente, o que acontece? Não é prudente esse comentário. Não é prudente ela ter ido para lá, tratar a sua saúde ou buscar refúgio em outro país, ela que se considera uma perseguida política, ok. Isso é um direito dela, buscar aí um asilo político e resolver viver, renunciar aqui tudo que ela tinha e viver fora do país. Mas o que eu não achei prudente é ela chegar lá e já começar a disparar contra o Alexandre. Ela nem se estabilizou ainda. Não, porque por onde eu passar eu vou fazer, eu vou acontecer. Tá bem? Então, esperemos novas atualizações aí a respeito da Carla Zambelli, a respeito dessa situação. Tem outros assuntos aqui importantes que eu quero destacar para você. INSS, Fabio, ninguém está falando do roubo no INSS. O que você tem para nós? Presta atenção. Os parlamentares comemoraram porque conseguiram cortar mais uma mamata sindical. Menos dinheiro para o sistema, mais liberdade para o cidadão, e chega das filas na porta dos sindicatos para cancelar o desconto que a maioria dos trabalhadores nunca autorizou. Eles conseguiram, tá bem, aprovar que agora o cancelamento pode ser feito online. A pessoa não tem que ir na sede de nenhum desses sindicatos aí para fazer o cancelamento. Aí nem pediram, né? Nem pediram para estarem aí fazendo colaboração com o sindicato Mequetrefe. Na tela. Grande vitória do trabalhador brasileiro nesta noite aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Luiz Lima, agora aquelas filas na frente do sindicato para cancelar o débito dos honorários que o sindicato cobra por uma convenção coletiva vai acabar. Você, trabalhador, pode pedir para não ser debitado online. Então foi isso que nós aprovamos aqui? Aprovamos. E sabe quem foi contra? O deputado Bom Gás do Rio Grande do Sul. Ele chegou a falar o absurdo que não era legal se desligar via digital, que o trabalhador tem que ir no sindicato e bater um papinho ali para ver se é isso mesmo que ele quer. É a base do lulapetismo. A base sindical é a base do lulapetismo. O que a gente conseguiu aqui foi salvar milhões de brasileiros, Marcel, com o voto do Novo, para que não ocorra essa fraude que acontece no INSS com qualquer sindicato no Brasil. 318 votos a favor, só 116 contra, em pleno momento em que as pessoas tiveram débitos não autorizados, bilhões de reais do INSS tirando de aposentados, deficientes físicos e assim por diante. Aqui ainda teve gente que votou para manter essas filas do sindicato para pagar honorário para sindicalista. Mas nós aqui defendemos para derrubar isso, e foi uma grande vitória essa noite do povo brasileiro. Parabéns, Luiz. Valeu. Parabéns, então, deputado Luiz e o deputado Marcel Van Hatten. Ainda sobre esse tema, sobre esse assunto, daqui a pouco nós vamos falar um pouco, continuar falando, né, um pouco aí sobre a situação do Bolsonaro e a ida dele ao STF para ficar frente a frente com o Alexandre de Moraes. O deputado Nicolas, ele anunciou a aprovação desse projeto também. Vamos aqui à reação do nosso querido deputado Nicolas Ferreira, botando para quebrar, enérgico como sempre.
Pessoal, hoje, Vitória Trabalhador, aprovamos no plenário da Câmara uma emenda que garante ao trabalhador o direito de cancelar digitalmente a contribuição sindical, tá? Agora vai ser preciso mais enfrentar fila, papelada, sindicato, burocrático, não. Com um simples e-mail aplicativo, o trabalhador pode cancelar o desconto sem sair de casa. Adivinha quem votou contra? PT. É isso mesmo. Para eles o importante é ficar, enfim, alimentando aí o sindicato e o serviço do partido. Então, vitória, a gente sabe que, enfim, é difícil a gente ter alguma vitória, mas quando tem a gente precisa, enfim, parabenizar toda a oposição, todos os deputados que votaram aí a favor, porque de fato quem ganha é você, trabalhador. Pessoal, hoje, Vitória... É isso aí, Vitória. Parabéns, então, nosso querido, maravilhoso Nicolas Ferreira. E eu vou continuar falando um pouco sobre INSS, tá bem? Na tela do Abordo Notícias, Hugo Mota pede que STF rejeite pedido de Nicolas para instalar CPI do INSS. Lá na época do Bolsonaro, quando alcançaram as assinaturas que precisavam para instalar a CPI da Covid, não instalaram. Aí os parlamentares foram até o STF e pediram. Temos a mesma quantidade de assinaturas. Isso abriu um precedente. Ou seja, se o STF for usar o mesmo precedente, agora eles terão que abrir essa CPI do INSS com a determinação do STF. O ministro Luiz Fux, que é o relator do caso, porque o Nicolas entrou com a ação, usou os mesmos argumentos que usaram contra Bolsonaro, usaram aí agora a respeito desta situação. Aí o Hugo Mota já recebeu uma intimação aí do Luiz Fux, do STF, para dar os seus esclarecimentos. E ele agora está querendo que o STF derrube o pedido do Nicolas para instalar a CPI do INSS. Esse cara tá com o que no cão? Ele tá com o que no couro? Fala para mim. Ele tá com o que no couro? Eu vou falar um negócio aqui para você. Ele disse, o Hugo Mota, que o Partido Progressista, o Republicanos, que é o partido dele, tá? Mas deixa eu voltar aqui uma vírgula atrás. Ele disse que o Republicanos estará com Lula para 2026. Olha aqui para mim. Republicanos é o partido do Tarcísio. Republicanos disputou a eleição com Bolsonaro. Tá? Segundo ele, o partido dele estará com Lula. Ou estará com o PT, um tanto de partidos ali, e o PP. Você não ouviu errado. Tá? Olha só, espero eu que isso não seja verdade. Tarcísio vai ter que abandonar esse partido dele, hein? Ele vai ter que abandonar este partido dele. Vamos à matéria aqui. Voltando. Esse cara tá lutando, né? Tá lá e lutando para proteger Lula. O tempo todo só tomando decisões que blindam o governo. E por que o governo quer ser blindado? Alguém se mete a falar? Pois é. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, pediu nesta terça-feira, dia 10, ao Supremo Tribunal Federal, STF, que rejeite o mandado de segurança apresentado pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que solicita a instalação imediata de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para investigar as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. No documento, Mota afirma que não há qualquer omissão ou retardamento injustificado por parte da Câmara e sustenta que o requerimento segue dentro da mais absoluta regularidade. Em maio, Nicolas Ferreira
acionou o STF para obrigar Hugo Mota a instalar a comissão. O deputado argumentou que o pedido de CPI cumpre todos os requisitos constitucionais, o apoio de ao menos 1/3 dos deputados, definição de fato determinado e estipulado de prazo. Em resposta, a presidência da Câmara defende a autonomia do Legislativo e afirma que a criação de CPIs é uma atribuição interna da Casa. A ingerência de um poder sobre o outro, especialmente no que atine às suas atividades típicas, devem ser excepcional, é o que afirmou o documento. Mota sustenta ainda que a análise do requerimento cabe exclusivamente à mesa diretora. Segundo o regimento interno da Câmara, apenas 5 CPIs podem funcionar simultaneamente. Atualmente há 14 requerimentos aguardando análise, sendo o de Nicolas o 13º na ordem cronológica. Dar prioridade ao pedido nesse contexto violaria o regimento e traria prejuízos a minorias legislativas preteridas, diz a manifestação. Então, Hugo, por que você não pauta tais CPIs? As que estão aí, essas 14. Por que você não vai pautando? Pauta 5. Daqui a pouco pauta mais 5. Você vai esperar o quê? Acabar o mandato? Porque ele fala que tem uma fila, mas ele não bota a fila para rodar. Ele não bota a fila para rodar. E sabe, eu não sei em que ordem está, mas há, nesta ordem, o pedido daquela CPI do Xandão, CPI da toga, lembra? Lembra da CPI da toga? Do Marcel Van Hatten, ele conseguiu as assinaturas, aí pediram para ele começar de novo. E agora, o que acontece? Ele conseguiu de novo as assinaturas e está parado. Então, por que não pautam as que estão lá atrás? Eu acho que vão ter que, já deve estar chegando aí a vez de pautar a CPI da toga, a CPI dos ministros do STF, do abuso de autoridade, né? CPI do abuso de autoridade, ok? Pois é. Vamos continuar falando aqui sobre INSS, porque tem mais bomba para você. Progressistas, é o PP, né? Acionam o STF e acusam o governo Lula de omissão em fraudes no INSS. Partido cobra plano de ações de restituição e aposentados e responsabilização de entidades ligadas ao esquema bilionário. Você estava esperando uma ação contundente? Chegou! O progressista acionou o STF e está acusando o governo Lula, de omissão em fraudes no INSS. Matéria da Revista Oeste, está na tela para você. Progressistas protocolou no Supremo Tribunal Federal, STF, nesta segunda-feira, dia 9, uma ação contra o governo Lula em razão do escândalo de fraude bilionária em aposentadorias no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O jornal O Globo divulgou as informações nesta terça-feira, dia 10. O partido solicita que a corte exija do órgão um plano de controle de auditoria para evitar novos crimes até 45 dias. A sigla também requer a devolução integral dos valores descontados ilegalmente dos beneficiados, com estimativa de montante e fontes de custeio, ou seja, da onde virá e qual é o valor. Além disso, solicita que a Polícia Federal informe os números de inquéritos em curso sobre o caso, indicando as entidades sob investigação. No mesmo pedido, a legenda exige explicações do próprio INSS, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, a AGU. O Partido Progressista, o PP de Pedro Paulo ou de Partido Progressistas, o PP, quer saber quais ações os órgãos adotaram para apurar e coibir crimes,
Além disso, cobra a lista completa de associações atingidas pelas investigações. O esquema derrubou a cúpula do INSS e resultou na saída de Carlos Lupe, do ministro da Previdência Social. A legenda sustenta que o Instituto permitiu deliberadamente o uso de sistemas paralelos por entidades privadas para aplicar descontos indevidos. Esses mecanismos, segundo o partido, ignoram as regras internas e dispensaram a biometria oficial e desconsideraram alertas de órgãos de controle. Gente do céu! Gente do céu! A situação, como eu estava falando, né? Do INSS continua pipocando, continua estourado e ninguém tá fazendo nada. Hugo Mota tá nem aí pra CPI. Davi Alcolumbre tá nem aí pra CPMI do INSS. Os parlamentares de oposição estão numa luta danada para conseguir instalar aí a CPI ou a CPMI do INSS. Agora os parlamentares comemoraram aí, porque uma decisão que é até meio óbvia, né? Uma decisão que atende aí um pedido para que o aposentado que teve um desconto indevido não precise pegar fila no INSS, que faça isso de forma online para solicitar o cancelamento dos descontos. Ou seja, não quero ser associado a sindicato nenhum, não quero, não devo, não quero. Tem que enfrentar filas, tem que enfrentar todo tipo de constrangimento. Tem que ir lá na porta do sindicato. E sem contar as filas que eles estavam enfrentando aí para pedir o cancelamento, né? Sem contar a fila gigante que eles estavam enfrentando para solicitar o cancelamento. E agora o Progressistas está acionando o STF e acusa o governo Lula de omissão em fraudes no INSS. Progressistas deveria pressionar também o Hugo Mota, Davi Alcolumbre, para instaurar, né, a comissão mista de inquérito, a CPMI, ou a comissão de inquérito, que é só os deputados. A CPMI contempla ali os parlamentares, né, no modo geral, o senador e deputados federais, que é CPMI, Comissão de Parlamentar Mista de Inquérito, né? E agora, meus amores, a gente tá vendo aí o Progressistas indo para cima, tá? Tem que ir para cima mesmo desse governo. Quem aguenta essas situações? Quem aguenta? Quem aguenta? O que foi feito até agora? O governo está sendo omisso, sim. O partido está cobrando um plano de ação. Cadê o plano de ação, gente? Gente, pelo amor de Deus, ninguém está deixando investigar através de uma CPMI. O irmão do Lula está envolvido com o sindicato, né? Que o irmão do Lula faz parte da diretoria, está envolvido. Existem lugares onde o vice, sendo uma pessoa influente, manda mais do que o próprio presidente, não é? Não é verdade? Fala pra mim. Você já não conhece algum lugar que é assim? Vamos pra frente? Então vamos pra frente. Ai, meus queridos. Eu vou te falar, viu? Eu vou te falar. Para você que está acompanhando aqui o Aborda Notícias, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, onde você estiver. Ao STF, Bolsonaro revela conversa com Forças Armadas, mas nega tentativa de golpe. Em interrogatório, no STF, Bolsonaro chamou 8 de 1 de baderna e pediu desculpas aos ministros e brincou com Moraes, chamando-o para ser o seu vice. Eu comentei aqui, vou comentar novamente, Bolsonaro, para mim, ele saiu vitorioso desse julgamento. Ele saiu de cabeça erguida, tá bem? Não estou dizendo que isso garante que ele estará livre, mas que ele foi explosivo, que ele foi contundente, ele foi pragmático e ele até levou a Constituição do lado, tá bem?
E eu fiquei um pouco preocupado, porque o Bolsonaro começou ali meio engasgando, meio com a voz embargada, parece que ele estava precisando limpar a garganta, né? Tomar uma água, fazer aquele gesto, né? Bem chato, né? De limpar a garganta, né? Parecia que ele estava com alguma coisa ali na garganta, mas já, não sei se era o estado emocional também, melhorou essa situação e ele continuou tocando o barco e foi firme, tá bem? Na Câmara, a Michele se irrita com perguntas sobre o STF, sobre Bolsonaro no STF. A Michele estava ali, participando de um evento pró-vida, um evento anti-aborto, e a primeira pergunta que a repórter fez foi: Michele, o que você está achando do julgamento contra o Bolsonaro, contra o seu marido? Ela falou: minha filha... Ela não respondeu. A repórter ficou insistindo, eu vi que um segurança ali do lado falou: não, ela não vai falar sobre esse assunto. Aí eu vi que a Michele começou a dizer, né? Minha filha, nós estamos participando de um evento muito importante aqui, um evento pró-vida, um evento contra o aborto. Eu falei pró-aborto, me desculpe se eu falei isso, né? Um evento contra o aborto, um evento pró-vida, tá? E eu falei anti-aborto, né? Um evento anti-aborto. Um evento pró-vida, e você vem me perguntar do meu marido, quer saber do meu marido, vai lá para a porta do STF, não fique aqui. Nós estamos aqui hoje para tratar de aborto. No mínimo, era uma jornalista ou influenciadora aí da turma da esquerda, né? Os esquerdalhos, não é isso? Pois é, aqui. Sérgio Nogueira, que é o ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, disse que ele jamais pressionou por alterar o relatório. O ex-ministro da Defesa, Nogueira, foi interrogado por ser um dos 8 réus investigados por supostamente tramar um golpe de Estado no Brasil. É engraçado, né, que alguns portais estão até já mudando a retórica, né? Antes, o que era um golpe de Estado ou uma trama, agora já estão colocando supostamente. Já estão colocando ali o tal do supostamente. Para quem não sabe, o Sérgio Nogueira, ele era ministro da Defesa, e a Defesa fez um relatório sobre as eleições em 2022. E o ministro foi questionado se Bolsonaro influenciou para que ele pudesse alterar ali o relatório, né? Dizer que os tablets estavam quebrados ou estavam manipulados. Moraes ironiza prisão de Braga Neto. Eu quem decretei. Ex-ministro da Defesa de Bolsonaro nega ter participado de suposto plano de golpe de Estado. O que aconteceu? Para você que não acompanhou, está aí para todo lado o vídeo. O Braga Neto é o único que está preso e respondendo direto do Rio de Janeiro. Está preso no Rio de Janeiro. Aí está Braga Neto, juntamente com os seus advogados. E o que aconteceu, Fábio? O Alexandre de Moraes perguntou para ele, né? O senhor já foi preso? Ele falou: ô ministro, eu tô preso. Aí o Alexandre, né, entendeu que foi uma... Né, que você pergunta se faça também, né? O senhor já foi preso? Aí ele responde: ministro, eu tô preso. Aí ele diz: não, ok, mas sobre a sua prisão eu sei que você está preso. Foi eu que determinei. Ô, gente, o cara é sagaz, tá? Tipo assim, você tá aí se lascando, tu é um general de 4 estrelas, o único general 4 estrelas do Brasil detido, o único general que foi preso no Brasil, general 4 estrelas, tá? Diga-se de passagem, você tá preso aí porque eu determinei. Viu aí, ó? Eu determinei. Tá ok? Eu determinei. Show de bola, hein? Eu sei que você tá preso. Eu que coloquei você aí. Ai, ai, ai. O Braga Neto se diz ser um democrata e nega a participação em plano de golpe. Ele foi, né, mais uma vez falando, interrogado aqui por videoconferência. Ele é réu e por suspeita de envolvimento em plano golpista após a eleição de 2022. Tá vendo? Aqui não mudou a retórica, tá?
Deixa eu ver se é a mesma pessoa que inscreveu, né? Ó. Aqui, Manuela Alcântara, Pablo Giovanni, José Augusto Limão. Não sei por que para escrever uma matéria dessa precisa de 3 pessoas, mas ok. Aí aqui já é a Giovana Estrela. A Estrela diz que é uma suspeita de envolvimento aí em plano golpista, não é num suposto plano golpista, não. A retórica aqui já é diferente, tá bem? É a mesma empresa com 2 retóricas. Mas, de uma certa forma, Braga Neto, né, fez o seu depoimento aí dizendo ser um democrata e negando participação em suposto plano de golpe de Estado. O Garnier era o comandante da Marinha na época do Bolsonaro. Aqui tá toda aquela treta. Colocou ou não colocou a Marinha à disposição? Colocou ou não colocou os tanques, a força, as armas da Marinha à disposição? Garnier disse que não colocou tropa da Marinha à disposição de Bolsonaro. O ex-comandante afirmou que nunca colocou à disposição tropas da força para que o ex-presidente contesse o golpe de Estado, ou cometesse o golpe de Estado. Olha isso, meus queridos. Ai, ai. Eu não me recordo quantos anos, não sei se foi 55 anos de serviço prestado ao Brasil, à Marinha. Esse cara saiu da Marinha sem uma festa ou sem uma cerimônia de despedida. Tá bem? Você pode pensar que não, mas isso dói para quem presta serviços ao Brasil. Já ouviu falar que lá nos Estados Unidos, quando eles encontram um veterano de guerra, população, né? Se o cara estiver numa cafeteria, eles pagam o café dele, não é? Vai lá cumprimentá-lo pelos anos prestados ao país. Aí você imagina, em 50 e poucos anos de Marinha, entrou o governo, saiu o governo, e os que não eram de direita, coisa nenhuma, e se diziam ser direitas, foram revelados. E o PT foi destruído, né, totalmente destruído, dizimado, né? Foi totalmente dizimado. Aí o PT surge de novo, vem Bolsonaro, o PT surge de novo, está aí no comando do Brasil, e um homem desse passou por todos esses processos. Todos esses processos. E agora o homem está sendo acusado, né, de tentativa de golpe de Estado. E ainda, minha gente, saiu da Marinha sem honrarias, tá? Aqui, Bolsonaro isenta Martins de suposta trama golpista. O ex-assessor da presidência para assuntos internacionais teria entregue ao então presidente o documento que seria uma ruptura institucional. Documento que, segundo o próprio Bolsonaro, não existe, né? Cadê o documento? Fotos. Fotos de um documento que não tem cabeçalho e nem rodapé. É só ali o memorando, né? Só o conteúdo. Poxa vida, não é? Pessoal, você sabe que aqui no nosso programa a gente sobrevive com a sua ajuda, com a sua doação. Eu espero que você colabore com o meu canal, não saia sem deixar aí um pixinho do amor aqui para fortalecer aqui os nossos ideais e o nosso objetivo. 11952753898. Compartilhe esse vídeo, leve ele para frente e ajude aqui o nosso A Bordo Notícias. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no nosso